Olá, eu sou o professor Bispoeto, seu professor de língua portuguesa. Às vezes a mente se fecha de bispoeta. Às vezes a mente se fecha, encasca como caracol, e logo aparece o sol e encontra uma brecha para brincar nos neurônios e tentar fazer sinapses para alcançar o ápice e evitar o pandemônio que se instala no pensamento quando ele está vazio. Vem até um desvario, mesmo que por um momento. Aos poucos, as ideias vão firmando parceria e, como numa galeria, vão formando uma cadeia de palavras flutuantes, de mãos dadas com força, sem que algo as distorça. Nada será como antes. E nesse exercício diário de rabiscar o papel, viajo da terra ao céu, sem traçar itinerário. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, vou fazer vários convites. Dentre eles, vou pedir que vocês se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, toquem no sininho e ao final, se puderem, coloquem suas observações, coloquem suas opiniões sobre essa teleaula, suas perguntas. Eu terei o maior prazer de responder a todas as perguntas, certo, Elide? Certo. Eu respondo todas mesmo? Responde. Certo. Hoje nós vamos prosseguir com as nossas considerações sobre a oração e as funções oracionais, agora em sua 13ª parte. Retomando, nós sempre vamos fazer isso para facilitar, retomando sobre os tipos de argumento determinantes do predicado complexo. Nenhuma dessas estratégias, por si só, é operação infalível na identificação do complemento direto. Devemos, portanto, utilizar mais de uma estratégia porque nem todo predicado complexo de oração de voz ativa admite a passagem à oração de voz passiva. Ocorre o fato com certos verbos, como os seguintes, e agora vocês vão se lembrar dessa retomada. Eu quis o livro. O livro foi querido por mim. Não faz muito sentido, não é, Lídia? Cremos isso. Isso é crido por nós. Também não faz muito sentido. O aluno tem o livro. O livro é tido pelo aluno. Os refugiados perderam tudo. Tudo foi perdido pelos refugiados. O atleta pesa 60 quilos, não sou eu. 60 quilos eram pesados pelo atleta. Eu tenho o dobro do peso desse atleta aqui. Não exagera. Eu exagerei um pouquinho. Bom, como vocês podem observar aqui, sempre que for uma situação não reconhecida pela gramática, vai aparecer um asterisco diante do enunciado. Então podem ver que todos eles têm esse asterisco, indicando que não são reconhecidos pela gramática formal. Tudo bem? B. Por outro lado, certos predicados complexos delimitados por signo léxico, não constituído com complemento direto, também admitem a transformação de oração da voz ativa em oração de voz passiva. Vamos aos exemplos para ficar tudo mais claro. A Elide adora os exemplos, porque aí fica tudo muito mais claro. Certo, Elide? Verdade. Assistimos à missa. A missa foi assistida por nós. Perfeito, não tem nenhum problema. É assim que nós falamos no nosso dia a dia. O proprietário pagou aos operários. Os operários foram pagos pelo proprietário. Aqui tenho só um senão a fazer. O proprietário pagou aos operários. Na linguagem popular, na linguagem do dia a dia, fora do português padrão, é possível que nós ouçamos o proprietário pagou os operários, desprezando desprezando essa construção com aos, certo? Tudo bem? O diretor perdoará aos alunos. Os alunos serão... desculpe, você quer falar aí? Não pode falar. Os alunos serão perdoados pelo diretor.
Os cidadãos obedecem à lei. A lei é obedecida pelos cidadãos. Todos responderam ao anúncio. O anúncio foi respondido por todos. Aqui também sem problema. Apelaram da sentença. A sentença foi apelada. Não iludiram a essas razões. Essas razões não foram aludidas. Ah, então aqui o professor errou, não é iludidas, é aludidas. Não, vamos Aludiram, corrigir. né? Aludiram. Vamos O colocar. professor também se engana. O professor comete suas falhas. Imperfeito como todos nós aqui nesse planeta, certo? Certo. Ok. Bem, agora eu vou, para não ficar tão imperfeito, eu vou molhar o bico, como sempre a Elide recomenda, enquanto a Elide faz o seu comercial. Lembrando que o professor Bispoeta está em todas as redes sociais. Quem quiser encontrá-lo é muito simples. É só ir lá no Google e colocar Bispoeta por inteiro e vai aparecer as redes sociais que ele faz parte. Para entrar no YouTube, chega no Google, coloca YouTube, vai cair na página do YouTube. Lá na lupa, coloca-se Bispoeta, vai abrir a página do Bispoeta. Aí clica no Fernando Bispo da Silva. Pronto, aí vai entrar na página com todas as playlists. Se você está com dúvida no substantivo, veja. Tem várias teleaulas falando sobre substantivo, sobre o verbo, sobre pronome, inclusive tem muitas recitações do professor Bispoeta lá para vocês. Ok? Exatamente, é isso, professor? Exatamente, Elide. Você é simplesmente maravilhosa. Eu não sei o que seria da minha vida sem você. Muito obrigado. Passa o Pix depois. Eu sabia que vinha alguma coisa. Eu estou trazendo aqui um livro que é um dos meus livros de cabeceira, que são muitos. Daqui a pouco eu vou formar uma cama só de livros, porque são tantos livros na minha cabeceira, mas esse é um dos que eu considero indispensáveis. O professor Reinaldo Polito é um especialista em expressão verbal. Ele tem muitos outros livros, deve estar beirando já os 30 livros editados, o professor Reinaldo Polito. Ele oferece cursos de expressão verbal e Assim é que se fala é um dos títulos do professor Polito. Ele é especialista em comunicação, então tudo que se trata de falar em público, timidez, falar de improviso, é com esse mestre professor Polito. Aliás, o professor Polito tem uma lição que eu nunca vou esquecer. Ele diz o seguinte, numa das suas maravilhosas obras: se você tem um dia para se apresentar, para fazer uma apresentação, prepare-se por um dia. Se você tem um mês, prepare-se durante um mês. Se tem um ano, prepare-se durante um ano. Se você tem a vida inteira, prepare-se a vida inteira, porque o seu momento irá chegar. E eu levo isso comigo até hoje. Muito bom. Muito bom mesmo. Porque a gente sempre reclama, né, Elide? Mas eu não tenho tempo, eu não consigo me preparar. Vá se preparando com o tempo que você tem. Tem uma hora? Prepare-se durante uma hora, um dia, 2 dias. E quanto melhor quanto melhor eu me preparar, tanto melhor serão as teleaulas, tanto melhor será a minha apresentação. Tudo bem? Podemos prosseguir? Sim. Sim. Agora vamos para a letra C. Não são naturais, embora gramaticalmente possíveis, as perguntas com quem, que, nas frases cujos predicados complexos contêm verbos que significam medida, peso, preço e tempo. Exemplos: o corredor mede 5 metros. Quem é que mede 5 metros? Fica uma pergunta bastante estranha, mas nós sabemos pela experiência que aqui é o corredor mesmo que mede 5 metros. O atleta pesa 60 quilos. Quem é que pesa 60 quilos? Não sei, eu tô ainda meio temeroso com essas questões. Vamos lá. O novo carro custou 30 mil reais. O filme durou 3 horas. O que é que durou 3 horas?
Aqui diz que não é possível fazer as perguntas com quem e que. Bom, é um caso para se pensar. É um caso para se pensar e para se analisar. D. Também são frequentes, embora gramaticalmente possíveis, as pronominalizações. Consegue falar, Elide? Pronominalizações. Muito bom. Com os verbos da natureza semântica, referida no item anterior. Isso me fez lembrar aquele programa famoso de televisão, que era um Soletrando, se não me engano, né, Elide? Uhum. Eu gostava muito desse programa. Eu também. O corredor mede-os. O atleta pesa-os. Bastante incomum no nosso falar do dia a dia. O novo carro custou-os. O filme durou-os. Bastante incomum dessa forma como está sendo colocado aqui. Bem, agora vamos entrar em outro tópico chamado objeto direto preposicionado. Não raro, o objeto aparece iniciado por preposição. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aqui não seria necessário essa preposição a. Poderíamos dizer simplesmente amar Deus sobre todas as coisas. Porque não pede esse complemento aqui, essa preposição. Mas, por ênfase, é colocada essa preposição para dar ênfase ao fato. É por isso que se chama um objeto direto preposicionado. A preposição quase sempre aparece para evidenciar, o que nós acabamos de dizer, o contraste entre o sujeito e o complemento, não se confundindo com o caso do provérbio. Por quê? Este repercute na significação do verbo. Ocorre o objeto direto preposicionado nos seguintes casos principais. Caso A. Quando se trata de pronome oblíquo tônico, uso hoje obrigatório. Exemplo: nem ele entende a nós, nem nós a ele. Que na linguagem popular vai ficar muito diferente disso aqui, tá? Lembre-se sempre, estamos tratando aqui do português padrão, mas sempre pensando que existe um português não padrão, que deve ser levado em consideração e nunca deve ser menosprezado, nunca deve ser discriminado. Se a pessoa fala, por exemplo, vamos pensar numa outra forma de dizer isso aqui. Ninguém entende ninguém. Nem ele entende nós, nem nós entende ele. Estou falando num português bem não padrão. Só para vocês perceberem como se diz no português padrão e como é que se diz no português não padrão. Nós sempre precisamos levar essas duas considerações, porque no dia a dia não é assim que nós falamos. O dia a dia é muito diferente. Tudo bem? Bem, estamos encerrando mais esse módulo de língua portuguesa, a oração e as funções oracionais. Felizes por termos conquistado esse espaço e estarmos cada vez mais conquistando um espaço que já tem grandes feras, tem grandes nomes ministrando aulas de língua portuguesa, inclusive alguns dos meus grandes mestres, como o professor Cláudio Moreno, professor doutor Cláudio Moreno. Então eu sou simplesmente um aprendiz. Eu ainda não sou mestre, eu sou só um aprendiz aprendendo junto com vocês. Tudo bem? Sejam muito felizes e fiquem com Deus.